da igreja, para poder abrir a Bíblia comigo, em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Enquanto todos procuram, glorifico a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos aqui nesta noite de quarta-feira, para nós juntos louvarmos ao Senhor. Quero aqui agradecer ao nosso companheiro Ezequiel pelo convite formulado. Deus abençoe. Eu sei que realizar um trabalho de campanha, de festa, fica aquela preocupação com relação ao cantor, pregador, silêncio também, mas eu aprendi que independente de chegar atrasado, é bom não faltar. Nós chegamos atrasados no antigo justo, graças a Deus, Deus usou o casal Bom Sebastião, a Lizinho, a Celiane, para nos conduzir aqui. Graças a Deus aqui estamos. E eu creio, e eu sei que o que Deus ele tem para poder fazer, Deus faz em questão de segundos. O que Deus tem para poder realizar, Deus faz em questão de segundos. Então os irmãos estejam ligados, porque nós bem sabemos que o nosso Deus ele opera de uma forma maravilhosa. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Tome seu assento, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, vai ser muito bom e muito edificante para as nossas vidas. Glória a Deus. Dona Tereza, satisfação em revê-la, também a cantora Ana Paula, nos continue abençoando. Glória a Jesus. Meus amados, nós temos um texto aqui muito conhecido de todos nós, um texto que eu acredito que ele seja um texto que tenha gente aqui que o conheça de uma forma toda especial, mas o que me deixa encantado ao recorrer textos conhecidos da Bíblia é que sempre flui algo novo de Deus para a nossa vida em textos tão conhecidos. Nós sabemos que aqui no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus ele estava num dia muito ocupado, como dizem os pregadores odiernos. Jesus ele estava com a sua agenda muito lotada, pregando um sermão sobre sermão, e o dia está passando velozmente. Quando alguém agora fala: Senhor, já está se aproximando das 18 horas, vamos então despedir o povo. Jesus tem uma ideia brilhante. Ele fala: gente, o negócio é o seguinte, vocês vão entrar dentro deste barco, vão atravessar para o outro lado, enquanto eu vou ficar aqui para poder despedir a multidão. No versículo 22, Jesus teve que dar uma ordem para os seus discípulos entrar dentro daquele barco. E a maioria dos estudiosos ficam pensando aqui nesse texto, buscando a razão pelo qual Jesus teve que dar uma ordem. Eu pedi para alguns irmãos permanecer com a Bíblia aberta, para que você possa compreender algo esta noite, que esta tempestade que os discípulos estão a passar aqui no capítulo 14,
não é a primeira tempestade. A primeira tempestade que eles vão passar está em Mateus capítulo de número 8. Naquela ocasião, Jesus entra dentro do barco com os discípulos, e depois que eles começam a navegar, Jesus pega a almofada e vai dormir um belo de um sono. O vento começa a soprar, os discípulos desesperadamente, pensando que iriam perecer, eles incomodam Jesus. Jesus se levanta, calma o vento, repreende o mar, e diz a Bíblia que tudo se transformou em uma grande bonança, e eles ficaram se perguntando para o presbítero Ezequiel: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquele dia de Mateus capítulo 8, eles ganharam uma grande vitória, mas antes dos discípulos ganharem uma grande vitória, eles passaram por um grande sufoco. Em Mateus capítulo 8, os discípulos ganharam um grande livramento, mas antes deles ganharem um grande livramento, eles passaram por um grande sufoco. E eu não conheço nenhum crente na igreja que antes dele falar do troféu da vitória que ele levantou, ele não veio contar para a gente primeiro o processo que ele já passou na vida para poder alcançar aquele troféu da vitória. Eu não conheço nenhum crente que hoje está sendo honrado, exaltado por Deus, que antes dele falar do momento da exaltação, ele não venha falar dos momentos de humilhação que ele já passou na sua vida. E eu quero que você compreenda isso, porque esta palavra é interessante. Já visto que agora, na segunda vez que Jesus manda eles entrar dentro do barco, eles não querem entrar. Por quê? Porque a experiência daquela primeira tempestade ficou na mente dos discípulos, de tal forma que Jesus agora manda no capítulo 14, dizendo: gente, entra dentro do barco. Aí Pedro já olha para Mateus e fala assim: Mateus, você vai para dentro desse barco? Mateus já olha para mim e fala assim: Pedro, eu não vou entrar. Por quê? Porque eu estou me lembrando do sufoco que a gente passou lá atrás. Eu não vou entrar. E fica a disputa: Bartolomeu não quer entrar, André não quer entrar, Pedro não quer entrar, João não quer entrar, Mateus não quer entrar. Ninguém queria entrar dentro daquele barco, porque estavam lembrando de uma experiência difícil que tiveram no barco há um tempo atrás. E eu quero que você compreenda uma primeira revelação de Deus para a sua vida. As experiências negativas, se elas não forem tratadas, elas poderão nos impedir de alcançar algo novo de Deus para as nossas vidas. Quer ver um exemplo? É como aquela pessoa que decidiu montar uma empresa de sociedade e foi tomar uma decisão de acordo com aquilo que você sabe e o que ocorreu. Você fez uma aliança com alguém que não era da vontade do Senhor. Aconteceu que a empresa começou e depois ela veio a sucumbir. E hoje Deus tem uma nova empresa para essa pessoa, um novo projeto para essa pessoa entrar, e ela fica com medo de entrar porque viveu uma experiência desagradável lá atrás. Mas eu trago uma palavra de Deus para essa igreja aqui esta noite. Se Jesus está mandando entrar dentro do barco, não fique lembrando o que aconteceu em águas passadas. Entra você dentro desse barco e atravesse para o outro lado, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Quem recebe essa palavra, levante a mão para dar glória a Deus aqui esta noite. Já que é para entrar, eles entram dentro daquele barco e vão atravessando para o outro lado. A Bíblia vai nos dizer que depois que Jesus está ali naquela praia, despedindo a multidão, ele sobe ao monte para poder orar. A história bíblica vai nos contar que os discípulos já estão navegando lá no meio do mar, quando eles estão já na quarta vigília da noite. Diz a Bíblia que o vento contrário começa a soprar. Aí você imagina a mentalidade dos discípulos: eu falei com você que ia ter vento forte, eu falei com você que ia ter problema, eu falei com você que ia ter tempestade. E agora, aquele momento de aflição, alguém começa a dizer: Pedro, nós estamos remando, e parece que nós não saímos do lugar. Alguém começa a falar: Pedro, a minha mão já está calejada de tanto eu segurar nesse barco. Por quê? O barco dos discípulos naquela época, ele é totalmente diferente dos nossos barcos de hoje. Os barcos de hoje têm uma iluminação que você se enxerga à distância. No barco dos discípulos não tinham.
No barco de hoje tem motor que você coloca gasolina, você dá a partida e atravessam de um lugar para o outro com a maior facilidade. No barco dos discípulos era diferente. Cada um tinha que pegar no remo e começar a remar. Cada um tinha que pegar no remo e começar a remar. Cada um tinha que pegar no remo e começar a remar. Aí quando eles estão remando, o vento é contrário, alguém está reclamando que a mão já está calejada, o braço está doendo, a força está pequena, as nádegas estão doendo para sentar naquela madeira dura, e alguém está reclamando dizendo, Pedro, nós não iremos conseguir chegar do outro lado, o vento está soprando, a força está pequena, o braço está doendo, a mão já está calejada. Aí Pedro fala assim, gente, eu tenho uma palavra de Deus aqui para nós que estamos dentro desse barco. Aí alguém fala assim, qual é a palavra, Pedro? Aí Pedro fala assim, gente, eu sei que a força está pequena, eu sei que a mão já está calejada, eu sei que o braço já está doendo, eu sei que a força nossa já está pequena, mas desceu uma palavra para nós aqui essa noite. Qual é a palavra, Pedro? A palavra é esta: não pare de remar, não pare de remar, não pare de remar, não pare de remar, não pare de remar. Você sabe que o vento está soprando, não precisa ser formado em teologia para entender essa questão de vento soprando. E tem gente que quando o vento está soprando, ele quer pular fora do barco, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, se o vento está soprando, não pare de remar, não pare de remar, não pare de remar, não pare de remar. Pastor Juliano, como é não parar de remar? É não parar de dar glória a Deus, é não parar de ler a Bíblia, é não parar de orar, é não parar de confiar nas promessas de Deus, é continuar acreditando. Aqui tem crente que o vento está soprando, mas ele está remando, está dando glória a Deus, está fazendo campanha, ele ainda sobe monte, desce monte, ele ainda manda glória para Deus na prova. Cadê você? Levante a mão para glória a Deus aqui, esta noite. Não pare de remar, continue remando, continue remando, continue remando, continue remando. Diz a Bíblia que os discípulos estavam em aflição no meio do mar. A história bíblica vai nos contar que Jesus estava no monte em oração. Aí o Espírito Santo fala com ele, Jesus, dá uma olhadinha como é que estão os discípulos. Eles no meio do mar, o vento balançando o mar, eles pensando que iam perecer. Jesus vem descendo do monte, vindo da oração, para poder encontrar-se com os discípulos no meio do mar, para poder socorrer aqueles discípulos que estavam no meio do mar. E eu tenho uma palavra muito forte para a tua vida aqui esta noite. Em todo vento que você passar, em toda tempestade que você enfrentar, Deus sempre vai colocar do nosso lado um crente vindo da oração. Em todo vento que você passar, quando você dizer que a sua força é pequena, Deus sempre vai trazer para estar do teu lado um crente vindo da oração. Eu passo a profetizar para a sua vida, talvez aquela síndrome desesperadora que invadiu teu coração, e você está pensando que você vai perder essa batalha, mas você não vai perder essa batalha. Deus vai colocar um crente vindo da oração para poder te ajudar nessa peleja, mas o seu barco não vai virar no meio desse vendaval. Eu me lembro que o ano passado eu vinha de viagem com a minha esposa de moto, quando de repente, na altura daquele posto de Chapada Grande, divisa Confundão e Serra, o camarada veio na contramão, pastor, e quando eu me deparei com aquele cidadão, já tinha quase que eu não conseguia escapar. Aí eu bati no meio daquele carro, eu consegui tirar a moto e bater na lateral daquele carro. Eu estava uns 90 a 100 por hora, o meu pé virou para trás na hora que quebrou, e o pé da minha esposa partiu pelo meio. E eu fiquei desesperado, e ela colocou a mão nas minhas costas, meu ombro, e dizia, calma, Ju, calma, Deus vai nos dar a vitória. Calma, Ju, calma, Deus vai nos dar a vitória.
E quando eu consegui parar aquela moto, nós não caímos no asfalto. Quando eu consegui parar aquela moto, já liguei para a minha família, liguei para o meu pastor presidente, falei com alguns irmãos e disse: eu estou indo para o hospital Dório Silva. E eles embrulharam os nossos pés e fomos para lá. Quando chegamos na tarde daquele dia, daquele sábado, naquele hospital estava lotado. Aí demorou muito o doutor nos atender. Quando veio o médico nos atender, o nome dele era Juliano. Eu falei: pronto, esse cara é abençoado, esse cara é do céu. Quando ele olhou para você, quero ver o pé do rapaz, desembrulhou o presente. Quando foi desembrulhar o tal presente, irmãos, que ele olhou meu pé inchado e disse assim: o pé do rapaz é cirurgia. Agora desembrulho, quero ver o presente da moça, desembrulho o pé dela. Quando ele desembrulhou o pé da minha esposa, que ele olhou, e nisto o meu pastor presidente já estava no hospital. E ele do lado do médico, o médico falou assim: o pé da moça nós iremos amputar. Quando aquele médico falou que iria amputar o pé da minha esposa, eu fiz aquela oração de Neemias. Não tem aquela oração de 5 segundos que bate lá em cima a resposta, já desce na hora, não? Tem oração que não pode demorar 20 dias. Tem oração que não pode aguentar 4 dias, não aguentou 4 dias. Tem oração que a resposta tem que descer na hora. Quer fazer um desafio, irmão? Quer fazer um desafio? Faça uma oração agora, hein? Faz uma oração agora, faz um clamor a Deus agora. A resposta vai descer ainda hoje. A resposta de Deus vai descer ainda hoje. Quem crê nisso, levante a mão e recebe essa palavra. Quando aquele médico falou que iria amputar o pé da minha esposa, eu falei: Deus, não deixa. Falei: Senhor, pela unção que o Senhor depositou no meu ministério, pelo amor que o Senhor tem para com a minha vida, eu te imploro, não deixa esse médico amputar o pé da minha esposa. Na hora, meu pastor olhou para aquele médico e disse: doutor, como é que o senhor falou? O senhor vai fazer o quê? Eu vou amputar o pé dessa moça. Meu pastor esticou o dedo assim: o senhor não vai amputar o pé de ninguém. Olhou para mim e falou assim: Josélia, mexe os teus dedos agora. E ela disse: não, pastor, eu saio jorrando. Não, pastor, não consigo mexer os dedos do meu pé. Ele apontou o dedo e disse: menina, eu estou mandando você mexer os teus dedos. É no nome daquele que tem o nome que é sobre todo nome. É no nome de Jesus de Nazaré. Mexe esses dedos agora. Ela mexeu os dedos e o pé está no lugar até hoje. O médico não mudou. Deus sabe por quê? Em toda tempestade que a gente passa, Deus sempre coloca o crente vindo na oração. Vindo na oração. Aleluia. Eu gostaria que você pegasse na mão desse crente que está no teu lado e dissesse para ele, dissesse para ela: Deus vai colocar um crente na oração do teu lado. Diga, diga, diga. O vento está soprando, o mar está agitado, mas você não perde essa peleja. 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 Você não perde, você não perde. Quem vem na quarta-feira da vitória para receber a glória. Aleluia. Deus nunca nos abandonou. Ele sempre esteve conosco. Eu quero ser bem fiel ao horário. Já caminhar para a conclusão e dizer para a igreja que esta noite, em todo tempo, Deus, Ele está conosco. Aí quando se moveu um vulto caminhando por cima das águas, eles pensaram que era um fantasma. Eu vou te explicar o porquê. Havia 2 correntes de teologia naquela época no Novo Testamento. A primeira escola era presidida por um homem chamado Shammai. Shammai pregava dizer que não havia vida após a morte. A segunda escola era presidida por Hillel, que era avô de Gamaliel, aquele que foi o mestre do apóstolo Paulo. A escola de Hillel dizia que quando alguém morria,
O seu espírito e a sua alma vagavam na terra cerca de 3 dias. Os discípulos de Jesus, assim como Jesus, seguiam essa filosofia de Hilel. E quando eles veem aquele vulto caminhando por cima das águas, o que eles dizem? Alguém morreu lá na terra. E o seu espírito está vagando sobre as águas. Aí Jesus levanta a mão assim, gente, calma. Não é um fantasma, sou eu, Jesus. Eu estava lá no monte chorando, e o Espírito Santo falou comigo, vocês estão no sufoco. Eu quero que vocês saibam que eu sou socorro no momento da angústia, e eu vim para socorrer vocês. Agora, Pedro, olha a pergunta de Pedro: és tu, Senhor? Olha a pergunta de Pedro: és tu, Senhor? Era como que Jesus fala assim: Pedro, abra aí o baú da sua memória, dá uma mergulhada na tua história, volta aos capítulos anteriores. Mas para que, Jesus? Mergulha, Pedro. Confere na sua história em qual capítulo está, em qual dia, em qual hora, em qual minuto eu te deixei só. Aí Pedro dá um mergulho dentro da cabeça. E ele começa a lembrar dos momentos que ele viveu. E em nenhum momento Jesus te abandonou. Aí Jesus começa a dizer: Pedro, até quando a sua sogra estava doente, eu apareci na sua casa para remover aquela enfermidade e dar saúde à tua sogra. Naquela noite você passou a noite toda pescando, a sua rede furou, só tinha mato, nenhum lambarim você conseguiu pegar. Naquela noite você estava frustrado, porque você percebeu naquela pesca. Eu apareci na flor da manhã, te convidei ao mar alto, e quando eu ordenei, você pescou muitos peixes, que o seu barquinho quase veio a pique, Pedro. Aí Pedro, assim, é verdade, se o Senhor estava comigo, Pedro, na tempestade de Mateus capítulo 8, eu estava com você. Pedro, você não sabe, mas daqui a um tempo, você vai me negar quando eu estiver sendo condenado, você vai dizer que não me conhece, mas mesmo assim, eu vou dizer que eu te conheço, que eu nunca te deixei, e eu quero que você saiba, Pedro, me diga, se eu já tive em tantos momentos com você, será que eu vou te abandonar agora? Eu já tive com você em tantos momentos difíceis, e agora eu vou te deixar? Essa palavra está tocando no coração de muitos crentes aqui esta noite. Dá um mergulho na tua história. Dá um mergulho nas tuas páginas, daquilo que você já viveu. Vai conferindo, vai lembrando do que aconteceu. Vai lembrando o que aconteceu contigo, para você estar de pé aqui hoje, sentado no ciclo de oração, como obreiro na casa de Deus, como visitante aqui, como membro dessa casa. Vai parando para imaginar o que é que Deus já fez para poder te garantir você de pé. Aí você vai ter que concordar comigo, pastor Juliano. Eu fui na beirada da cova, eu fui quase naquela sala terrível da sombra da morte, mas a mão de Deus me arrancou de lá e me disse: meu filho, minha filha, ainda não é tempo de você descer a sepultura. Tem promessa aí para ainda eu cumprir sobre a tua história. Tem gente aqui que não era para estar vivo, a doença apareceu, mas Jesus chegou primeiro. Você está de pé. Tem gente aqui que não era para estar casado, mas está casado porque Jesus apareceu e contou a tua história. Ele nunca te deixou e não vai te deixar. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. O sol vai embora, a lua vai embora, a estrela vai embora, o lobo vai embora, amigos que interessaram vão embora, mas o Senhor Ele é fiel para dizer para a gente: eu estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação
geração dos séculos, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, te esforça, porque eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que clamam contra a sua vida. É sinal que Ele está conosco, é sinal que Ele está com a gente nessa peleja. E se o Senhor está na frente, a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa. Eu vou profetizar para quem quer receber, eu vou profetizar para quem quer receber. Apocalipse capítulo 3, versículo 8: eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. Recebe, 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 recebe. O Senhor está contigo. Aleluia. Feche os teus olhos por um minuto, por gentileza. Você vai ter que confessar para Deus: Deus, é verdade, o Senhor nunca me abandonou. Sou eu que estou sendo ingrato. És tu mesmo, Jesus. É claro que sou eu, Pedro. Eu nunca te deixei e eu nunca vou te deixar. Eu estou contigo nessa tempestade. Eu estou contigo nesse vendaval, meu Deus. Tem gente aqui que essa palavra está vindo como refrigério para o seu coração. O Senhor ainda é o mesmo. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e vai continuar sendo o mesmo Deus para sempre. Ele não muda, Ele é imutável. Muda o homem, muda a mulher, muda os costumes, muda o presidente, muda o vereador, muda o deputado federal, senador, mas o nosso Deus não muda. Ele continua sendo mesmo o governante de toda a história. Ele está no governo dessa situação. Está no versículo 30. Sabe o que a palavra vai dizer? Jesus, Ele acalmou o vento. Aqui para nós, meu pastor, vou pensar uma coisa para o teu coração e para toda a igreja. A gente passa nos vales da vida, algumas dificuldades da vida, que a gente pensa: nesse vale nunca mais eu passo. A gente enfrenta cada situação na nossa vida, que a gente pensa: essa luta no casamento eu nunca mais passarei. A gente passa a dificuldade no ministério, talvez no trabalho, que é um vento que quando a gente alcança aquela vitória, é como aquele moço, né? Celiane, mandante de uma carteira, é uma alegria, da primeira carteirinha chega na mão. Ah, meu Deus, nunca mais vou passar essa prova. Mas irmãos, acredite você, tem vento que ele se repete. Tem problemas que ele se repete. Tem vales que ele se repete. E quando ele se repete, sabe, a nossa fala não é outra senão essa: de novo, Deus. De novo, Deus, essa situação, de novo. E quando a gente fala esse de novo é tão carregado de sentimento que a gente fica até murcho. De novo, porque a gente sabe que o processo anterior que nós passamos doeu da nossa alma. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Tem gente que está com ferida aberta ainda, com traumas de situações que você passou no ano passado, ventos que te marcaram, e o vento volta a soprar e você fala: Deus, de novo! Mas eu tenho uma palavra forte para te ensinar dentro do horário aqui esta noite. O mesmo Jesus, sem mudar cor de cabelo, sem mudar digital, sem mudar roupa, sem mudar unção, o mesmo Jesus que ele acalmou a tempestade em Mateus capítulo 8, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma unção, é o mesmo Jesus que volta de novo a acalmar a tempestade em Mateus capítulo 14. Eu quero que você fique de pé comigo, porque eu quero encerrar essa palavra. Pedir a dupla Cecília que prepare para louvar a Deus. Eu já retorno a palavra ao nosso companheiro. E eu quero ser fiel a essa palavra para você nesta noite.
Eu quero ser bastante fiel com essa finalização desta palavra. Pastor Juliano, o que o senhor quer dizer para mim? É simples. O vento que voltou a soprar, a dificuldade que voltou a aparecer, simplesmente é um sinal de Deus para a sua vida, para te mostrar que Ele é o mesmo e que o milagre vai ser em dose dupla para a sua vida. Eu não me assusto com provações duplas. Vê uma vez e vê de novo. Eu não me assusto, porque eu sei que o milagre vai se repetir na minha vida. Eu gostaria que você pegasse na mão desse vizinho e dissesse para ele: tem vitória dupla para a tua vida. Diga para ele, o vento vai acalmar na tua casa. O vento vai acalmar no teu casamento. O vento vai acalmar no teu trabalho. O vento vai acalmar na sua vida. Jesus vai transformar a maldição em bênção. Ele vai transformar essa maldição em vitória. O diabo quer ver esse vento soprar sobre a sua vida. Mas o diabo é pobre, ele não sabe do que o crente sabe. E o que o crente sabe, pastor Juliano? Todo vento ele vem, mas ele passa. Ele vem, mas ele passa. Ele vem, mas ele passa. Mas o crente permanece. 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 Você vai permanecer. A vitória vai ser dupla. Quem recebe da glória é Deus nesta noite. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos adorar a Deus. Oh, aleluia. Pastor Juliano, eu quero receber uma oração. Estou na campanha toda quarta-feira. Vem na frente. Nós queremos orar por você. Se alguém vier, pode vir, nós vamos tirar um título aqui, conforme nós estamos fazendo toda quarta-feira. Pode vir, querido. Venha crer na vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja ligada, dando glória a Deus. Quem paga promessas te ajudou. O nome dele, nenhum remédio aliviou a sua dor. Sente o vazio de um falso amor. Grite o nome dele. Aleluia. Da medicina você já não acredita mais. Falsas promessas deixou para trás. Grite o nome dele. Aleluia. Se o desespero invadiu seu coração, Santo Deus. está orando com a sombra. É só gritar o nome dele. Aleluia. Jesus, filho de Davi, o cego não parava de falar. E a multidão assistindo. Enquanto o Senhor exerce o seu Pai, libera sobre a vida do teu povo a vitória, a cura, o milagre, a resposta, a libertação. E a mão de Pedro Aleluia. curou. Aleluia. Grite o nome dele, canta forte de Aleluia. todas as suas ações. Jesus irá resolver. Grite o nome dele, quando a esperança acabar. Como dia voltar, só Jesus pode ouvir você. Ele está presente aqui para te abençoar, meu querido. Grite o nome dele. Oh, aleluia.
sua vida nesta hora. Oh, aleluia. Jesus, filho de Davi, você não para de gritar. E a multidão ficou assistindo, desfigurada. Jesus vem me socorrer, desesperado, torcida d'água, eu sei mandando, e a mão de Pedro ele segurou. E o nome dele, quando a morte te cercar, todas as suas chegadas, Jesus irá resolver. E o nome dele, com a esperança acabar, todo dinheiro voltar. Sou Jesus quando eu vi você. E o nome dele, quando a morte te cercar, quando a lua só chegar, Jesus irá resolver. E o nome dele, quando a esperança acabar, todo dinheiro voltar. Só Jesus quando eu vi você. Só Jesus pode ouvir você. A vitória é nossa pelo sangue de quem?